Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos juntos novamente essa noite para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor, a cultuar o seu nome. Eu quero dar aos irmãos alguns avisos antes de nós iniciarmos o momento de culto e adoração ao nosso Senhor. Eu peço aos irmãos que aqueles que puderem estar com as suas Bíblias, próximos de vocês, para que no momento certo a gente possa estar também lendo a palavra de Deus. Eu quero também pedir aos irmãos que estejam também já colocando seus pedidos de oração, para que no decorrer do culto, no momento que nós temos separado, nós vamos estar também orando ao nosso Deus, intercedendo pelas pessoas, agradecendo também a mão de Deus sobre a vida de todos. Nós somos gratos a todos que têm participado, apesar de nós estarmos no momento não presencial, mas nós temos que agradecer a Deus pela participação da igreja. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos, porque nós sabemos que nosso Deus tem sido fiel conosco, e os irmãos também têm olhado com carinho também para a igreja, que continua tendo as suas despesas normalmente. Nós queremos também agradecer aos irmãos que têm contribuído com alimentos, para que as pessoas sejam também alimentadas. A diaconia tem trabalhado, tem colocado à disposição o seu trabalho. Nós queremos agradecer a cada um. E nós queremos lembrar os irmãos, durante a semana, na quarta-feira, às 19h30, nós temos os estudos bíblicos feitos pelo pastor Fernando no aplicativo Zoom, que todos possam estar também juntos ali estudando a palavra de Deus, o culto, onde aqui nesse momento estamos juntos às 19 horas, o culto para a adoração ao nosso Deus. Hoje nós estamos encerrando a campanha do relógio de oração. Essa campanha foi um momento que a igreja esteve unida, os irmãos se colocaram à disposição, cada um nos seus horários, que puderam estar parando e orando ao nosso Deus. Também nós queremos agradecer por cada um. E brevemente nós faremos outras campanhas, e eu tenho certeza que os irmãos também vão participar. Hoje é o terceiro domingo do mês, o dia que nós doamos alimentos para que a diaconia ela possa estar fazendo as cestas básicas e levando aos que estão necessitados. Nós contamos com a ajuda de cada um. O pastor lembra que ele está aqui na igreja de segunda a quinta-feira, no horário comercial. Você pode vir aqui e trazer o seu alimento para contribuir para esse trabalho que é tão necessário. Então, meus irmãos, nós vamos estar iniciando o culto e vamos cantar ao nosso Senhor nesse momento. Sobre as milícias do celeste além.
Teus são a terra, os céus e o mar fremente, que em tudo opera o teu poder real. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que levam os céus. Ó Santo Deus, no pó dos desprostrados, ante o fulgor da resplendente luz, junto aos teus pés, os filhos resgatados, servos inúteis, salvos por Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que levam os céus. Quero convidar a igreja a juntos nós lermos a palavra de Deus, o Salmo 99. Salmo 99. Você que tem a sua Bíblia aí, o Salmo 99. A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Cantemos ao nosso Senhor o cântico, perdão e graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe
leva-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E leva-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Irmãos, nesse momento de perdão e graça do nosso Deus, convido a você, feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao nosso Deus. O Deus Santo, Poderoso, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, 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 Tu és soberano sobre todas as coisas. E nesse momento, Deus, nós nos prostramos, reconhecendo, ó Pai, a Sua grandeza. E reconhecendo, Deus, tão pequenos que somos, tão frágeis que somos. Pedindo a Ti, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos perdoando, Deus, também nos lave, nos purifique com a Sua palavra. E renova em nós, ó Deus, um espírito inabalável, ó Deus, cheio de esperança no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ouvir-te, ó Deus, e sentirmos, ó Pai, no nosso coração, na nossa vida, a ação poderosa do Teu Santo Espírito, transformando, moldando a nossa vida conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, Tu conheces um coração arrependido, Tu conheces, ó Deus, uma vida, ó Deus, que se encontra completamente, ó Pai, fora, ó Pai, dos seus caminhos. Tu sabes as nossas dificuldades, ó Pai, e sabe aquele coração, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, ele se quebranta na Tua presença, Senhor. E clama a Ti, ó Deus, que não sabe mais o que fazer, que precisa do Senhor, ó Deus, porque sem o Senhor, ó Pai, como nós poderíamos fazer a Tua própria vontade, Senhor? Seríamos, ó Pai, hipócritas em dizer que podemos fazer a Sua vontade, Pai. Ó Santo Deus, em nome de Jesus, nos dá, ó Pai, este renovo, Pai, na Tua presença. Que nesta noite, ó Deus, nosso culto de adoração ao Senhor, ó Deus, nós possamos nos entregar, ó Pai, nos render a Ti, ó Deus, sabendo que só o Senhor pode todas as coisas. Tu és o Senhor, Deus do impossível. Apesar, ó Deus, de toda a nossa consciência das dificuldades, dos problemas, ó Deus, e muitas vezes não vemos saídas, mas o Senhor tem a saída, Pai. O Senhor tem a porta, ó Deus, para que possamos passar. E é olhando para o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que podemos caminhar para ela, Senhor. Nos ajuda sim nesta noite, ó Pai, a Te ouvirmos, ó Pai, e a sermos transformados, ó Pai, pela Sua poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na
em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Senhor, grande é o teu santo nome, Pai. Não há coisa melhor nesse mundo do que falar com o Senhor, Pai. Do que ter essa oportunidade de nos expressarmos a Ti, Senhor, de falarmos a Ti tudo aquilo que nós sentimos, de abrirmos os nossos corações, Senhor, para que o Senhor possa nos curar, para que o Senhor possa nos restaurar.
Porque grande é o Senhor, Pai. Grande é o Senhor. Muito digno de ser louvado, Pai. De ser exaltado. Engrandecido acima de todas as coisas, Senhor. Porque Tu és Deus, Criador de todo o universo. Criador de cada um de nós, Pai. Um Deus de amor tremendo. Um Deus de misericórdia tão grande, Senhor. Mas um Deus que ao mesmo tempo não deixa de ser justo. Perfeito. Maravilhoso, Pai. Que esse possa ser o nosso entendimento em nome de Jesus Cristo. Os nossos corações sejam quebrantados, sejam movidos a Te adorar, a Te agradecer, a Te exaltar, Senhor. Por ser quem Tu és, Pai. Independente de como são as nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor é o Deus maravilhoso, é um Deus glorioso, Senhor. O Senhor é Deus. E por isso deve ser adorado. Glória ao Teu santo nome, Pai. É assim que oramos e agradecemos, Senhor. Em nome do Filho de Jesus Cristo. Usa o pastor Fernando como instrumento do Teu Espírito Santo para falar aos nossos corações e quebrar-nos para a palavra que virá a seguir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Que bom estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor, para bendizê-lo. Por gentileza, abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Até aqui nós falamos com Deus, cantando, orando, e agora Deus fala também conosco, através da sua palavra. Evangelho de Lucas 18, de 1 a 8, diz o seguinte: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que Deus nos ajude a entender aquilo que Ele quer falar conosco nessa ocasião, nessa oportunidade. Bom, recentemente foi feita uma pesquisa na nossa própria denominação, nós vamos falar de nós mesmos, né? A IPIB, onde aponta um envolvimento muito baixo dos nossos crentes na prática da oração. De uma forma geral, nós temos negligenciado a prática da oração. E diante do resultado dessa pesquisa e também a situação com que nós aqui no Brasil temos enfrentado, e todas as pessoas no mundo afora, eu resolvi que nesses dias nós deveremos pensar um pouco a respeito da nossa vida de oração. Nós precisamos
diante, né, disso que as Escrituras realmente nos ensinam sobre a oração, precisamos que a oração ela ocupe o lugar certo que as Sagradas Escrituras indicam que ela deve ocupar na vida do povo de Deus. E para nossa ideia, para termos uma ideia, Moisés, quando tira os israelitas da escravidão no Egito e vai para o deserto com o povo, e devido à grande demanda de causas que as pessoas levavam até Moisés, ele começava a julgar as causas ao amanhecer, ao romper do dia, e quando era ainda no pôr do sol, estava lá Moisés sentado, dando instruções para o povo, julgando a causa das pessoas. E isso transcorria por dias, até que o sogro dele, Jetro, que também é um sacerdote, um homem temente a Deus, vem até ao acampamento israelita e vê aquela situação, e então ele vai orientar, né? Ele, orientado por Deus, dirigido por Deus, vai orientar Moisés sobre aquela situação. E ele diz o seguinte, Êxodo 18, 19 ao 20, ele diz assim: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Olha só, representa o povo perante Deus, leve as suas causas a Deus. Oração. O conselho de Jetro, que também era sacerdote, um homem de Deus, foi que dentre todas as demandas existentes na vida, a oração e o estudo das Escrituras devem ser prioridade. Como líder de uma nação, a posição de Moisés demandava muitas responsabilidades, mas nada podia preceder a oração e o estudo da palavra de Deus. Deus nos ensina aqui que orar é um exercício vital para o seu povo. E quando nós fazemos uma rápida lista das prioridades do nosso dia, a gente tem muita surpresa com relação à oração. Nós aprendemos que a oração ocupa um lugar central na vida dos discípulos de Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, logo após o início da igreja cristã, no início dela, e a igreja estava em franco desenvolvimento, pessoas realmente convertendo, muitas pessoas se convertendo, houve então problema na distribuição de ajudas às viúvas gregas, lá no Atos 6, do 2 ao 4. E então, a partir do verso 2, nos diz o seguinte: então, eles reclamando, né, os gregos, né, os helenistas reclamando sobre desfavorecimento das suas viúvas, requerendo dos apóstolos que eles fossem fazer essa distribuição, que eles ajudassem nisso. Eles então respondem, então os 12, verso 2, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A oração é prioridade na vida dos discípulos de Jesus.
E quando nós olhamos para esses posicionamentos, nós também somos desafiados a olhar em que lugar nós temos dedicado ou considerado a oração no nosso viver. Aqui também, o Senhor nos ensina que a oração deve ocupar um lugar especial na vida de seus discípulos. Portanto, nós podemos afirmar diante do que nós estamos vendo aqui, que a oração deve ocupar uma posição central na vida cristã. Não há discussão. A Bíblia mostra claramente em vários textos que nós devemos falar com Deus em oração. Que nós devemos desenvolver um relacionamento com Deus através da oração. E nesse texto que nós lemos, de Lucas 18, 1 a 8, como Jesus classifica aí a oração? Gostaria de olhar com você muito rapidamente esse texto, sobre esse destaque que estudar sobre a oração. Jesus classifica a oração como um dever na vida dos seus seguidores. A oração é um dever cristão. Orar é uma responsabilidade nossa. Não tem como nós transferirmos isso para ninguém. É muito comum a gente falar, ore por mim. E é importante isso, pedir oração. Mas, sobretudo, nós precisamos também investir tempo para falar com Deus. Verso 2 diz: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela apresentava-se diante dele. Ela vinha diante dele apresentar as suas queixas, apresentar os seus motivos, recorrer ao seu trabalho, ao seu julgamento, para que ele olhasse por ela, para que ele assumisse aquela situação que muito a afligia. Ela vem e se apresenta a ele. E esse ato de se apresentar diante do juiz é um ato de busca, é um ato de diálogo, é ela tornar a ele claro aquilo que ela necessita. Então, orar é conversar com Deus, orar é conhecer a Deus, orar é buscar o favor de Deus, orar é buscar conhecer esse Pai amoroso, é relacionar, buscar intimidade com Deus, através da apresentação a Ele de tudo aquilo que nós estamos vivendo, estamos sentindo. Coisa mais triste, quando um filho não conversa com seu pai. É muito claro quando ainda é criança, bebê, os pais logo aprendem as manias e percebem as necessidades. E mesmo até antes da necessidade, eles já são cuidados. E a Bíblia deixa muito claro isso também com relação à paternidade de Deus para conosco. Ela diz no Salmo 139 que nós fomos formados antes de tudo. Deus já conhecia nós, antes de nós virmos a existência. Antes que qualquer pensamento surgisse na nossa mente, Deus já conhece tudo. Mas é preciso conversar. Porque, da mesma maneira que um pai, quando o filho já começa a desenvolver, o pai quer ouvi-lo conversar,
quer ouvi-lo compartilhar das suas coisas. Nós fomos criados basicamente para isso. A base da nossa criação, a essência, na verdade, da nossa criação é o relacionamento com Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, para adorar ao Senhor. E ninguém pode venerar. Adoração é veneração, é temor, é consideração. Ninguém pode fazer isso se não conhece aquele que é o objeto da sua adoração. Como você vai adorar algo que você não conhece? Como é que você se relaciona com Deus? Como é que você adora a Deus? Como é que nós adoramos a Deus se nós não conhecemos? E qual é o caminho? Que as Escrituras, as revelações de quem Deus é, aquilo que Ele quer que nós sabemos estão nas Escrituras. E nós não podemos negligenciar o conhecimento das Escrituras. Nós precisamos de conhecimento das Escrituras. Mas se nós apenas conhecermos as Escrituras e nós não tivermos vida de oração com Deus, nos tornamos pessoas secas, áridas, cheias de conhecimento, mas vazias de relacionamento com Deus. Quando nós temos relacionamento com Deus, os nossos olhos espirituais se abrem e nós conseguimos enxergar além das coisas temporais, porque nós passamos a experimentar o poder de Deus, a ação de Deus nas nossas vidas. Alguém já disse: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. A gente cresce na confiança quando nós estamos aos pés do Senhor, orando, buscando a sua presença. É um dever nosso orar. Lá em Jeremias 29, 13, 14, Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É buscar de todo o coração, é entrega, é orar, é desejar estar na presença do Senhor. Por isso nós precisamos das Escrituras, para que a nossa piedade também não caia no descontrole, né? E nos tornamos, às vezes, sem conhecimento, nos tornamos fanáticos, cheios, né, de fervor, mas completamente desorientados. Mas o que nós estamos necessitando nos nossos dias, mais do que nunca, é de nos aproximarmos do nosso Deus na oração. Conhecer mais o Senhor é um dever nosso. Orar, buscar o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe. Se você não tem conseguido dedicar tempo, né, a sua agenda não tem espaço para oração, que nesta hora, que nesse momento, Deus toque no seu coração e te mostre o quão urgente é, que é um dever e que nós não podemos negligenciar. Precisamos crescer no diálogo com o nosso Deus, com o nosso Pai. É inadmissível que tenhamos um Pai tão poderoso, tão gracioso, tão amoroso, e nós não o conheçamos. E Deus nos chama para aprofundar no relacionamento com Ele. Deus criou o universo, todas as coisas. Deus é tão grande, tão poderoso, tão infinito, tão gracioso, e quer que eu e você aprendamos mais dele, cresçamos no conhecimento dele. Por isso é um dever que a gente ore, que a gente o busque. Quando Jesus, então, verso 6 vai dizer, fala assim: olha, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Então, se o juiz iníquo é ali desafiado a atender aquela mulher, quanto mais o nosso Deus, que é amoroso e é justo, quanto mais o nosso Deus,
nosso Pai amado. Em segundo lugar, a oração é dever contínuo da vida cristã. Verso 4 e verso 5. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Olha só, perseverança. Alguém que faz uma busca contínua. É muito comum a gente esperar que a gente ora e as coisas já, num passe de mágica, as coisas aconteçam. Oração é relacionamento. É caminhada. Não é magia, não. Então nós precisamos entender isso. Que nós temos o dever de sermos perseverantes nas nossas orações. Quando Jesus está advertindo sobre não useis de vãs repetições, não é disso que ele está falando. Porque ele nos ensina que nós devemos bater, que nós devemos realmente pedir, que nós devemos ter essa postura. Porque quando nós vemos uma criança, um filho pedir alguma coisa, você sabe muito bem se ele de fato quer aquilo, se aquilo vai fazer bem para ele ou não, se ele de fato vai dar valor naquilo. E você, muitas das vezes, espera para ver se de fato aquilo tem algum sentido, ou se de fato você pode agraciá-lo com tal pedido. Porque se não fizer bem para ele, você não vai dar, Mas ela está continuamente ali insistindo para que o juiz resolva a causa dela, para que ele pegue a causa dela, para que ele trate da causa dela. Então nós também aprendemos com isso, que nós precisamos de oração contínua, uma vida de oração. Não é aquela oração protocolar, para o almoço. Senhor, eu agradeço pelo meu almoço, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço por isso ou por aquilo, Senhor, e amém. Não, mas é aquela oração que eu estou constantemente na presença do Senhor, interessado em saber, dos seus projetos, apresentando a Ele também aquilo que está no meu coração, continuamente, até que as coisas vão sendo resolvidas, e Deus vai trabalhando isso, porque a oração contínua não significa que é para mudar o coração de Deus, não é isso, porque a vontade de Deus, ela é soberana, é perfeita, os planos de Deus não têm furo, mas nós não, nós somos cheios de enganos. E quando nós estamos na presença, nós dedicamos realmente a essa caminhada com o Senhor, desse diálogo constante, expondo a Ele o nosso coração. Ele vai nos transformando, nós vamos aprendendo quem Ele é, nós vamos entendendo quais são os seus projetos, e nós vamos sendo alinhados com Ele. E nós participamos de forma maravilhosa dos seus projetos e dos seus planos. Então, é uma vida de constante busca, de entrega. Davi, quando o filho dele com Betseba adoece, e Deus tinha dito que o menino ia morrer, ele então veste roupas de humilhação, entra na sua câmara e fecha e fica ali em jejum. E ele só sai de lá. E ele está pedindo para Deus, está clamando ao Senhor para que o menino não morra. E ele
fica firme na oração, até que chega a notícia que o menino morre, que o menino morreu. E aí então ele levanta, ele toma banho, ele se ajeita, e aí todo mundo fica assim, de boca aberta. O que aconteceu? Quando o menino estava doente, ele estava se matando. Agora o menino morreu, que era hora dele gritar e chorar, o homem se apruma e tal. Ele falou, não, enquanto o menino estava vivo, eu tinha esperança que Deus pudesse ouvir a minha oração, mas Davi sabia que os planos de Deus são superiores aos seus planos. E ele então descansa na oração. Quando vem a seca terrível sobre Israel, e Acabe está querendo de todas as formas tirar a vida de Elias, para falar da seca, e 3 anos e meio não chove, e ele quer matar Elias de todas as formas, até o dia que Deus manda Elias voltar, e fala assim, Elias vai, volta, Elias volta, tem o encontro com os profetas de Baal. Depois desse encontro, Elias vai dizer para Acabe, Acabe, agora você pode se aprumar, porque vai chover. E aí ele ora, Deus fala que Elias ora para chover, e pergunta para o moço dele, como é que está? E o rapaz fala, não tem nenhum sinal de chuva não. E ele ora, 7 vezes ele se prostra, e aí na 7ª vez, o rapaz fala, tem uma nuvenzinha lá, assim, do tamanho da palma da mão. Fala, então corre, porque vai cair água. E água desce. Mas não é uma coisa assim, mágica, que às vezes a gente quer levar na nossa vida. Deus está nos chamando para um relacionamento, para uma vida de entrega, de conhecê-lo. Então é uma vida de oração. Tem que ser contínuo. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude a ser perseverante diante do Senhor na oração. Nós precisamos avançar nessa matéria nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por algum tempo, o juiz que intitulava Destemido, por não temer a Deus e nem respeitar homem algum, ignorou o pedido dessa insignificante viúva para ele. No entanto, ele reconsiderou a sua posição. Agora, o que levou esse juiz parar de evitar e atender ao pedido da viúva? A insistência contínua dessa viúva foi determinante para o juiz acatar o pedido dela. Verso 6, Jesus diz, considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Não desanime. Eu não sei qual é o seu pedido, eu não sei qual tem sido a sua busca, mas não desanime, porque o Senhor Jesus, Ele nesta noite está nos dizendo sobre isso, que nós devemos perseverar na oração. Nós devemos continuar firmes, buscando ao Senhor. A bênção está chegando. Amém? Não esmoreça. E em terceiro e último lugar, a oração é dever contínuo e vibrante, vigoroso. Na vida, deve ser na vida do cristão, da vida cristã. Verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. As incursões da viúva ao juiz demonstravam-lhe que ela estava determinada, convicta e decidida a lutar por sua causa até as últimas consequências. Alguém que se coloca numa posição firme, atuante, vibrante, confiante de que vai conseguir a vitória. Tem gente que pede as coisas, mas sem nenhuma
nenhuma alegria, nenhuma motivação, nenhuma paixão naquilo que está fazendo. Tiago fala, olha, aquele que pede de forma sem confiar, sem acreditar, não adianta esperar que vai receber alguma coisa, não vai receber nada não. Peça com fé. Ou seja, peça com fervor. Viva com fervor essa vida de oração. Com paixão. Oh, não tem nada mais triste do que viver uma vida sem paixão. Faça as coisas com paixão. A oração tem que ser também a oração tem que ser com paixão, com envolvimento realmente naquilo. Lembra de Abraão orando pelo sobrinho dele? Ele ora a Deus e fala assim, Senhor, mas se tiver 5 justos ali, só vai destruir. Não, por causa do justo eu não vou destruir a cidade, não. Mas e por causa se tiver só 10, só vai destruir, e aí ele vai até chegar, né? Se tiver 50, ele vem caindo até chegar no ponto que eu queria. Então você vê que tem ele tem interesse no processo, ele está envolvido ali. Jacó está voltando para encontrar com o irmão dele, ele luta com Deus no vale de Jaboque. Ele fala, eu não te deixo, e segura o anjo e fala, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Paixão. Ó Senhor, nos dê paixão para a gente viver a vida e termos uma vida de oração apaixonada. Completamente apaixonada. Porque Deus quer um relacionamento conosco de verdade, de entrega. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. E aquele juiz, então, fala, eu tenho que fazer isso aí para não acontecer dela vir me molestar. Tem que resolver isso logo. Essa mulher não vai... Ele viu a postura dela. Essa aí não vai desistir, não. Ela tem convicção do que ela quer. Né? Ela tem convicção. Servimos um Deus que não mediu esforços, que mostrou o seu amor, a sua paixão por nós, entregando o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, para que nós não fôssemos para a condenação eterna, mas que nós saíssemos desse buraco, desse lamaçal de pecado, e fôssemos transportados para o reino de luz do seu Filho amado, para vivermos uma vida de vitória, uma vida de abundância, e que a nossa experiência de caminhada com o Senhor, de adoração, de oração, seja completamente apaixonada, completamente mergulhados nesse relacionamento com o Senhor. Deus se alegra de ver quando nós também vivemos com paixão as coisas com Ele, a vida com Ele. Então que sejamos cumpridores do nosso dever, que a gente busque conversar com Deus, que a gente faça isso sempre e que a gente faça isso com paixão, que vivamos a nossa vida espiritual com paixão. Esse é um tempo que Deus nos chama para viver uma vida de paixão na sua presença. Amém? Que Deus te abençoe. Se você hoje estiver desanimado, né? E aí, como é que tá? Tá mais ou menos. E aí, você quer assim ou quer assado? Tanto faz. Que Deus enche o teu coração nessa noite de paixão pela vida, de paixão pelo relacionamento com Ele através da oração. Que Deus te abençoe. Bom, nós estamos concluindo e eu quero desafiar o seu coração. Quero orar com você. Nós vimos no início que eu falei de uma pesquisa muito séria com relação à oração na nossa igreja presbiteriana independente, que nós precisamos muito da misericórdia do Senhor, buscar realmente a sua face. Esse é o tempo de nós buscarmos o Senhor. Deus está falando isso conosco, né?
Buscar-me-eis e me achareis quando buscar todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então, esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Nós temos muitos desafios. A igreja, como agente do reino de Deus, dá a sua parcela de contribuição social. Nós temos feito isso, né? Através de nossos membros atuando em frente às especialidades aí na área médica. Temos muitos irmãos da Igreja Presbiteriana Independente, de todas as igrejas, na frente de batalha nesse tempo de pandemia. Nós estamos atuando na assistência social, doando alimentos, atendendo outras demandas que tem. A igreja tem feito o seu papel. Mas, sobretudo, precisamos evitar especial cuidado na área espiritual, colocando-nos de plantão em oração. Nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e clamar por sua misericórdia, porque muito pode a oração do justo. A palavra de Deus nos fala assim. E eu quero te chamar a isso, para que a gente se coloque na brecha e a gente ore. Desafio, por meio da palavra que nós lemos hoje, você se posicionar em oração, orando por aqueles que estão lá na frente de batalha. Às vezes você começou a orar, mas você já desistiu. Às vezes você já tem colocado outras coisas e isso vai ficando para trás. Nós estamos vendo como temos sido atingidos de forma tão brutal que nós precisamos voltar à posição. E a oração precisa ocupar o lugar que deve ser ocupado nas nossas vidas, conforme a palavra de Deus nos desafia nessa noite. Eu quero te desafiar a você renovar o seu compromisso com o Senhor. Feche os seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos diante do teu trono da graça, sabendo que o Senhor não mediu esforços para nos tirar da condenação. Enviou o melhor que o Senhor tinha. E Jesus se entregou por nós na cruz. Sofreu todo tipo de humilhação, mas não arredou o pé. Foi firme, viveu o seu projeto, o projeto da redenção da humanidade, com obediência, com paixão, uma vida de oração. Quando soube Maria da concepção de Jesus, ela ora ao Senhor: eis aqui a tua serva, que se faça em mim a tua vontade. E Jesus, quando vai à cruz e quando as suas últimas palavras são palavras de oração, Jesus entra na história orando e sai da história humana orando, sem perder em momento nenhum o compromisso com o Senhor, da oração contigo. E nós, muitas das vezes, Senhor, temos vivido tão distraídos e trocamos, ó Deus, esse tempo com o Senhor por qualquer outra coisa. Muda isso, meu Deus. E o teu filho nesta hora se coloca diante de ti, fazendo um compromisso, renovando a aliança contigo, de buscar a tua face, de buscar a tua presença, de crescer na busca do conhecimento, ó Deus, do teu poder. Pai, no nome de Jesus, abençoe o teu filho, a tua filha. Abençoe a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Muda a nossa história. Abençoe as igrejas no Brasil. Muda a nossa história e leva nós, ó Deus, a depender de Ti. Porque orar significa que nós dependemos de Ti. E nós declaramos nessa noite, Senhor, que nós dependemos de Ti e precisamos, ó Deus, do Teu favor. Pai, no nome de Jesus, venha ao nosso encontro, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Bom, queremos reforçar com vocês, meus irmãos, a necessidade que nós temos de cuidar da nossa prática devocional, do culto no lar. Também a importância de abençoar a vida de um irmão.
E aqui nós temos pedido, e eu quero reforçar isso com você, insistir isso com você. Tire um tempo e faça uma ligação para um irmão. Liga para ele, mande uma mensagem talvez, ore, liga e ore com ele. Nós precisamos fazer isso. Mais do que nunca esses dias está exigindo que nós apoiemos uns aos outros. Isso tem um poder extraordinário na vida das pessoas. Dar atenção ao outro é um gesto de amor, de obediência ao segundo mandamento, amar ao próximo como Cristo nos amou. Uma ação abençoadora que ajuda e certamente fará a diferença na vida do irmão, sobretudo nesse tempo de isolamento que nós vivemos. Faça isso e Deus te abençoará grandemente. Leia a Bíblia com ele. Ore. Participe dos estudos na quarta-feira, dos cultos que nós fazemos no domingo, para que você se mantenha aquecido, para nós nos mantermos aquecidos na fé. Não baixe a guarda, continue atento em oração, orando ao Senhor, intercedendo por todas essas coisas que estão acontecendo, para que tudo isso se resolva o quanto antes possível. Não baixemos a guarda, fique ligado. Os nossos dias exigem vigilância de nós, vigilância total. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto cantamos, eu quero que você concentre o seu pensamento na grandeza e soberania de Deus. Quero que você faça isso agora. Nós vamos cantar. Creia, o Senhor pode ouvir e está ouvindo as nossas orações. E Ele pode conceder a bênção que você está buscando nele nessa noite. E em atitude de oração nós vamos cantar agora. E nós, após cantarmos, nós iremos orar pelos pedidos que foram feitos, que muitos irmãos mandaram. Nós vamos orar. Cantemos em fervente oração. Ó Deus amado, fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. sim, sim. Mas não podes prover o que estás a pedir, sem que tudo abandones voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, Deixe tudo no altar do Senhor, meu irmão. maravilhas de amor Oh, glórias. te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso Tu és poder poderoso. te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. Deus, porém, quer sentir a tua alma, Abra sua se alma. abrir, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser dele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Oh, glória a Deus, aleluia. Oremos, meus irmãos, oremos ao Senhor. Senhor, te agradecemos pelo cuidado e bênçãos que tem derramado sobre a vida de todos nós. Como temos sido, ó Deus, agraciados pelos teus ternos cuidados. Obrigado, muito obrigado. Senhor, te suplicamos proteção às nossas famílias, aos nossos filhos. Ó Deus, os abençoe, livra-os de todo mal, ajude-os, ó Pai, em todos os seus caminhos, nos estudos, ó Deus, sobretudo, no temor a Ti, no relacionamento com o Senhor, na dependência de Ti. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja, cada irmão, cada irmã, possa crescer, ó Deus, no conhecimento da Sua palavra, no conhecimento do Seu poder, ó Deus, na oração. Sim, Pai querido, abençoe nossos governantes, dá-lhes temor, tremor, abençoe a economia, a política, ó Deus, do nosso país. Senhor, Tu és soberano, é o Senhor que governa do céu. Pai, nós Te adoramos, venha de encontro. Senhor, Te pedimos por cura, cura essa pandemia, pedimos cura física, emocional e espiritual, ó Deus, para os irmãos, nosso presbítero, ó Deus, em disponibilidade, já emérito, Dr. Marques. Pedimos a Deus pela irmã Orlandina, pela irmã Sebastiana, pela Marta, ó Deus, pela saúde dela, da Noemi, pela irmã Luzia, pela irmã Antoniela, ó Deus, lá em Mineiros, pelo presbítero Joel, que esteja recuperando, ó Deus, a saúde deles, em nome de Jesus. Nós também suplicamos, ó Deus, pela vida do Paulo, que está na UTI, ó Deus, o Paulo Silvano, o alcance, ó Deus, e restaura a sua saúde. Paulo Citori, corrigindo aqui, irmãos, é Paulo Citori. A presbítera Márcia pede também pelo cunhado do Frank, o Rodrigo, que está com Covid também. O irmão Netão de Serranópolis pede pela vida da pastora Ana Cecília e para todos os familiares das famílias cristãs das nossas igrejas. A irmã Andréia pede oração por sua família. A irmã Ana Beatriz pela saúde da sua prima, a Ana Vitória, que está com câncer. Ó Deus, coloca a tua mão, Senhor, restaura, traga cura. Ó Deus, a irmã Célia é que está fazendo o pedido para o Paulo Citori. A presbítera Márcia também agradece a Deus as orações pela viagem da Bruna e do Kellyson a Pelotas. Louvado seja o teu nome pelos seus ternos cuidados, Senhor. Glórias ao teu santo nome. A irmã Lília pede pela restauração da saúde da família do seu tio José Pimenta. Ó Deus, os alcance. Deus, há muito choro, há muita tristeza, há muita dor
E o Senhor pode, ó Deus, aliviar tudo isso. Nós pedimos uma bênção especial nesta noite. Cura o teu povo. Cura todos que foram mencionados e aqueles que também não foram mencionados. Ó Deus, passa sobre cada um deles. Ó Deus, a tua mão poderosa, restauradora, faz um milagre, ó Deus, na vida do teu povo. Também a Alda pede pela família dela, nossa irmã Alda lá de Mineiros. Deus, nós te adoramos, agradecendo por todas as respostas que o Senhor já nos concede, ó Deus, por esses pedidos. Louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor. Glórias ao teu santo nome. Aos que estão nos acompanhando na live, abençoe, ó Deus, todos. Dê uma bênção especial. Aqueles que não estão acreditando mais, aqueles que estão completamente, ó Deus, desorientados, traga uma bênção sobre suas vidas nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito do Senhor possa realmente nesta noite te abençoar extraordinariamente. Em nome de Jesus. Amém. Fique firme. Busque a presença do Senhor em oração. Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Tenha uma boa semana. Obrigado pela sua presença. Cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus.